a gente vai abordar, né, a vascularização do sistema nervoso central, mas a gente tem que estar sempre estudando para relembrando, tem muita coisa, é muita artéria, é muito ramo que vasculariza certo segmento, então se você pegar uma vez só, você pode ter certeza que você não vai aprender. Então, isso é repetição. Anatomia, neuroanatomia, são matérias de repetição, que você tem, a própria histologia mesmo, né? São nomes muito difíceis. Então, a gente tem que estar com aquela gana de querer, não, pô, hoje eu não vou estudar, mas amanhã eu pego. Então, assim, é o que você falou, tentar não procrastinar. A gente acaba procrastinando e deixando para depois. E cada estrutura que a gente estuda, seja ela, é base para matérias clínicas. Se a gente não entender matérias-chave, histologia, farmaco, bioquímica, anatomia, neuroanatomia, a gente tão pouco vai conseguir aplicar na clínica e na semiologia, né? Isso Então, aí. matérias... É, Pode falar. é isso aí mesmo. Então, Mano, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui já acompanhando a gente. Uhum, Então, eu acho que a gente tem que começar. Tem uma galera aqui já. Dá um oi aí, na hora- galera. Galera, eu vou pedir pra vocês, sempre eu esqueço isso. Eu sou um péssimo youtuber, cara. Eu não sou nem youtuber, né? Curte aí, cara, nosso vídeo. Segue o nosso canal aí, porque tudo fica gravado aqui no nosso canal, tá, gente? Do Medicine Academy. A ideia do Medicine Academy é um canal que tenha monitores dando aula para alunos de tudo que é tipo de coisa do mundo inteiro, não só do Paraguai, da Bolívia, do Brasil. Aqui não tá ligado a nenhuma faculdade, então é aluno ajudando aluno aqui nesse canal. A ideia é essa, porque às vezes a gente quer estudar, mas estudar só é complicado. E aí, às vezes, o Thiago ensinando, ele aprende mais, né, Thiago? A com gente certeza. também, ouvindo outra pessoa ensinar, a gente aprende mais. E quem tá hoje em dia aprendendo amanhã pode estar aqui no canal ensinando. E a ideia é essa, galera, tá bom? Thiago, eu queria agradecer muito, cara, você por ter aceitado o meu convite aí. Você é um cara Uhum, espetacular, eu sou seu amigo, você mora no meu coração, você sabe disso, mas além disso tudo, eu sei da sua competência nessa área, é por isso que eu lhe chamei, meu amigo. E o pessoal amém. tava no nosso canal lá pedindo muito neuroanatomia. Uns loucos, Uhum. né, pedindo neuroanatomia, né? E eu falei, cara, só tem sexta-feira. E o pessoal, não, pode ser sexta-feira. Eu falei, então tá bom, né? Sexta-feira, sextou com neuroanatomia então. Então vai daí, mano. A, Eu, a bola tá contigo eu, aí, valeu? beleza. Eu que agradeço, né, Clóvis, pela gentileza de ter me convidado, né? Eu fico muito grato, o Clóvis é meu amigo, assim, então eu fiquei mais feliz ainda por ser convidado por um amigo, né? E neuroanatomia é aquela faca de dois gumes, né? Ou a gente adora ou a gente odeia, né? Então é uma matéria às vezes um pouco maçante em determinadas etapas, né? Mas que a gente com o tempo, né, a gente vai pegando o jeito de como estudar, de como pegar, né? Muitas vezes a gente de primeira instância a gente não vai conseguir pegar, mas é aquele negócio, é sempre a gente tentar fazer aquele modo de repetição, tentar pegar a matéria, tentar estudar ela de novo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, né? Sou aluno de medicina também e amigo do Clóvis. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho da vascularização do sistema nervoso central, mais precisamente da relação anterior, da vascularização anterior, né? A gente vai falar um pouquinho dos segmentos da carótida interna, tá bom? Eu já conversei com o Clóvis. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, vocês podem fazer no final. Caso, né, nós não somos especialistas, a gente é só aluno, né? Caso eu não consiga responder alguma coisa, depois vocês podem me mandar no direct no Instagram, né? Que pode ter certeza que vou estudar mais um pouco e tentar responder e tentar sanar a dúvida de vocês, tá bom? Eu vou mudar agora a tela para o modo de apresentação, para que a gente comece a nossa aula mesmo, tá bom? Só um minutinho. Estão conseguindo ver? Clóvis? Agora sim, tá perfeito, Thiagão. Tá perfeito? Estão conseguindo ver a tela, né? Tamo, tá perfeito. Eu vou botar a tela cheia aqui, mas já tá perfeito. Pode Show de bola. continuar. Pode continuar? Beleza, então. Bom, aqui já dispensa apresentações, né? Como eu disse para vocês, meu nome é Thiago, então a gente vai
estar estudando um pouquinho, né, do sistema nervoso central, sistema carotídeo, né, que muitas vezes não dá tempo de a gente estudar, não dá para a gente estudar na faculdade. Vamos lá. Bom, como a gente vai estar estudando a irrigação e a vascularização do sistema nervoso central, né, a irrigação do sistema nervoso central, que a gente também pode chamar de eixo encéfalo-medular, ele vai estar por dois sistemas. Quais são esses sistemas? O sistema é o sistema carotídeo, que vem pela carótida interna, ambas carótidas internas, tanto direita quanto esquerda. E, por outro lado, a gente vai ter o sistema vértebro-basilar, que é a circulação cerebral posterior. Né? E o sistema carotídeo, ele vai estar irrigando todo a porção anterior do encéfalo, né? Enquanto o sistema vértebro-basilar, ele vai estar irrigando a porção posterior do nosso encéfalo. Agora a gente vai ter, falando dessa vascularização anterior do encéfalo, a artéria carótida interna. Né? E onde essa artéria carótida interna nasce? Normalmente, ela nasce aproximadamente a nível do borde superior do cartílago tiroide, mais ou menos a nível de C4, como vocês estão vendo nessa primeira figura ao lado esquerdo de vocês. Porém, às vezes pode acontecer de existir algumas variantes, né? Onde ela pode nascer a nível de C5, C6, né? Mas o normal mesmo é essa artéria carótida interna, ela nascer mesmo a nível de C4, ok? Está falando da origem, né? Como a gente sabe, estudando em anatomia, normalmente a gente vê isso em anatomia de pescoço, a gente sabe que vai haver uma divisão anatômica da nossa artéria carótida interna, né? Então, da artéria carótida comum. Então, a artéria carótida comum, ela vai estar se dividindo em a divisão anatômica em carótida externa, que ela vai estar anterior, e carótida interna, que vai estar mais posterior. E aí, vocês estão vendo nessa primeira imagem, a gente vai ver uma pequena dilatação. O que é essa pequena dilatação? Essa parte mais dilatada, mais robusta. Essa parte é o seio carotídeo, né? Onde a gente vai estar encontrando em toda a origem da carótida interna. Isso em situações fisiológicas normais, sempre nessa bifurcação da carótida comum, a gente vai ter, né, essa dilatação, que é o seio carotídeo, logo no início da carótida interna. Indo para termos histológicos, a gente não vai abordar histologia hoje, porque não é nosso foco, mas só citando um pouquinho, histologicamente falando, a túnica muscular do seio carotídeo, ela vai ser sempre um pouquinho mais fina, né? Enquanto a túnica adventícia, ela é mais grossinha, isso no seio carotídeo, tá? E ela vai ser mais grossa, por quê? Porque devido à quantidade de terminações nervosas que a gente tem, ela vai atuar como um barorreceptor. Como assim, Thiago, barorreceptor? Ele vai atuar mediante a mudanças, né, da pressão arterial. E na bifurcação da artéria carótida comum, a gente também vai ter o corpo carotídeo. Essa bolinha azul que a gente está vendo aí. E esse corpo carotídeo, ele vai ser uma estrutura bem pequenininha, que vai ter mais ou menos, aproximadamente, de 3 a 6 milímetros de diâmetro, tá? Diferentemente do seio carotídeo, que ele é uma dilatação diretamente da artéria carótida interna. Esse corpo carotídeo, ele também tem outros nomes, alguns podem conhecer, uma galera que estuda bem anatomia mais afinco, como glomus caroticum, que na realidade está só em latim, né, esse nome. E ele funciona um pouquinho diferente do seio carotídeo. Isso normalmente a gente vê isso muito em fisiologia cardíaca. Ele vai funcionar
como um quimiorreceptor. Em outras palavras, ele vai estar analisando, né, a composição química do nosso sangue. Vai analisar nível de O2, de oxigênio, CO2, dióxido de carbono, e do pH, que é o potencial hidrogeniônico, né? E normalmente, o que ele vai fazer? Ele serve para manter o equilíbrio, né, normal do nosso sangue, para manter em níveis normais. E essas estruturas, tanto o glomus carotídeo como o seio carotídeo, elas vão ter algo muito em comum, né? O que elas têm em comum? Vocês percebem em ambas imagens que ambas vão estar inervadas, né? Então, o que vai ser esse algo em comum? Elas vão estar inervadas pelos ramos do nervo vago, que é o 10º par craniano, também conhecido como pneumogástrico, cardiopneumoentérico, vários nomes. E também ramos da cadeia simpática cervical, né? E grande parte das pessoas, né? Eles vão também, vai estar essa região, tanto do seio carotídeo quanto do glomus carotídeo, eles vão estar inervados por um ramo do nervo glossofaríngeo. Algumas literaturas, elas vão citar como nervo de Ehring, né? Algumas como nervo cardíaco de Ehring. Isso vai variar muito de literatura para literatura, mas é um ramo do nervo glossofaríngeo, né? E agora, indo para esse próximo slide, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o trajeto dessa artéria. Vai existir vários sistemas de classificação para a gente estar descrevendo o segmento da artéria carótida interna. O mais recente, ele foi descrito em 1996. Né? Eu vou falar um pouquinho de história, mas é coisa rápida. Ele foi descrito em 1996 por Boutillier, né? E é um sistema muito usado. Hoje em dia ele é muito usado por neurocirurgiões, neuroradiologistas, neurologistas, né? Ele é muito usado principalmente em ambiente clínico, né? Quando você vai fazer uma clínica de um paciente. Então, quais são os segmentos? Os que estão marcados aí, vamos lá. Primeiro segmento seria o segmento cervical, segundo, petroso, terceiro, lácero ou lacerado, quarto, segmento cavernoso, quinto, o segmento clinoide ou clinoideu, sexto segmento oftálmico, né, ou também chamado supraclinoide, perdão, falei errado, sim, o quinto segmento clinoide, o sexto segmento oftálmico, também chamado de supraclinoide, e o sétimo segmento seria o segmento comunicante, também pode ser chamado de segmento terminal. E se a gente começa a estudar com os livros de anatomia mesmo, segundo a terminologia anatômica atual, esses 7 segmentos eles vão se reduzir em 4, né? E aí esses sete segmentos que foram reduzidos em 4, eles vão ser só em 4, que a gente vai chamar o primeiro segmento de cervical mesmo, ou pars cervicalis, segunda parte petrosa, ou pars petrosa, terceira parte cavernosa, ou pars cavernosa, e a quarta parte cerebral, ou pars cerebralis. Essa quarta parte é a união dos 3 últimos segmentos que foram descritos por Boutillier. Como assim? Seria o segmento clinoide, oftálmico e comunicante. A união desses 3 segmentos, segundo a terminologia anatômica atual, a gente chama de segmento cerebral ou parte cerebral. E também para aquela galera que curte, né, que tem desejo de ser cirurgião vascular, endovascular, tem também uma outra classificação, né, que é proposta pela New Langone Medical Center, e embora normalmente não é o preferido, né, no uso do pessoal dos médicos, né, eles ainda gostam muito da classificação de Boutillier, mas é muito usado quando tu vai fazer alguma abordagem angiográfica ou endovascular. E aí os segmentos eles vão mudar um pouquinho só. O primeiro segmento continua segmento cervical, o segundo segmento petroso, terceiro cavernoso, a gente já não aborda mais o segmento lacerado. O quarto segmento seria o paraoftálmico, quinto segmento comunicante posterior, sexto segmento coroidal ou anterior, e o sétimo segmento ele é muito referido como também chamado sétimo segmento terminal ou carotídeo, né?
Porém, como eu disse para vocês, o que a gente vai abordar hoje, eu escolhi, né, o segundo Boutillier, né, porque a gente vai falar de cada um deles, né, e algo muito importante para que a nossa aula ela fique um pouquinho menos difícil, né, porque eu sei que neuroanatomia não é uma matéria tão simples de entender, o que eu vou combinar com vocês? Exceto o segmento comunicante que vocês estão vendo aí, que é o C7, todos os outros segmentos que são ímpares, ou seja, cervical, lácerum, clinoide, eles não vão ter ramificações, eles não vão apresentar nenhum tipo de ramificações. E os segmentos que são pares, né, que é o segmento petroso, C2, C4, que seria o segmento cavernoso, e C6, normalmente, frequentemente, eles vão ter, né, alguns ramos, né? Embora às vezes pode acontecer de serem inconstantes, tá bom? Então, para a gente começar, vamos começar falando, né, continuando no sistema carotídeo, dessa primeira porção, da porção cervical, nosso segmento cervical. Coloquei algumas imagens aí, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas, um pouquinho desse segmento cervical. Para a gente facilitar, mais uma vez, o nosso estudo, devido à porção cervical, ela tem várias relações. Quando a gente estuda pescoço, pescoço também é muito vasto, muita estrutura, muita estruturinha pequena. Então, o que a gente vai combinar? A gente vai dividir esse segmento cervical em dois segmentos também. Ele continua sendo um segmento, mas para ficar fácil, a gente vai dividir em dois segmentos. O primeiro segmento vai ser abaixo do ventre posterior do músculo digástrico. Vocês estão vendo na segunda imagem? Esse músculo que transfixa, que transpassa essas estruturas, é o digástrico, tá? Então, o primeiro segmento é abaixo do ventre do músculo posterior digástrico, e o segundo segmento vai ser acima do ventre posterior do músculo digástrico. Então, a gente vai começar falando desse segmento que fica abaixo, né, do ventre do músculo posterior digástrico. Perdão, do ventre posterior do músculo digástrico. Então, a gente vai começar primeiro falando, né, na carótida interna como um todo, na sua origem. Na origem da carótida interna, ela vai estar se encontrando descansando sobre o plano pré-vertebral. Se vocês verem na primeira imagem, a gente tem as vértebras cervicais, né? Tem a carótida comum, e logo ela se bifurca em carótida interna, que ela está mais posterior, como a gente disse no começo, e a carótida externa, que está mais anterior. A carótida interna, você vê que ela, como ela está mais posterior nessa imagem, ela vai estar descansando sobre o plano pré-vertebral e também sobre as apófises transversas das vértebras cervicais, né? E ela vai estar coberta pelo músculo esternocleidomastoide, que vocês podem ver na terceira imagem, ele está seccionado, né? Mas ele está sendo coberto pelo músculo esternocleidomastoide. E medialmente, ela vai estar relacionada com a nossa faringe, né? E nessa porção que se encontra abaixo do músculo digástrico, a carótida interna ela vai estar correspondendo a uma zona do pescoço, que a gente aprendeu, os triângulos do pescoço, e justamente é o nosso triângulo carotídeo. Perdão. Nessa mesma porção cervical, né, a gente pode ver a artéria carótida interna. Nessa última imagem que vocês estão vendo aí, muito conhecida de muitos, ela vai estar cruzada pelo tronco tirolingo-faringo-facial, né? Que né? Ele provém, né? Ele é uma confluência da veia jugular interna. E a partir disso, a gente vai ver descender a veia jugular interna, como eu disse para vocês, no qual vai estar cobrindo, né? A nossa artéria carótida interna, e entre a veia jugular interna e a artéria carótida vai estar se encontrando quem? O nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o 12º par craniano, né? E para aqueles que lembram, que estudaram o pescoço, a gente lembra daquele triângulo famoso, o triângulo de Farabeuf, né? Com seus limites e o seu contenido, o seu conteúdo, tá bom? Então, essas vão ser as relações da artéria carótida interna abaixo do nosso ventre posterior do nosso músculo digástrico.
Ainda continuando, né, no nosso segmento cervical, a nossa carteira carótida interna, ela vai ascender, né, ela vai ser cruzada, né, vai ser cruzada pelo, pelo ventre posterior do músculo de gástrio, pelos músculos estílios. Esses músculos estílios, juntamente com os ligamentos, eles fazem parte do ramalhete de Reuland, né, muito conhecido também, o ramo de Reuland, né, o buquê de Reuland. E na altura da mandíbula, a carótida interna, ela vai se fazer mais profunda. E onde ela vai estar se introduzindo no espaço láterofaríngeo, nessa segunda imagem que a gente vê num corte axial, né, ou corte transversal, ele vai estar se introduzindo. Essa segunda imagem a gente consegue ver. Eu tentei demarcar para vocês, pra gente, como eu estou sem mouse, peço desculpas a vocês que deu problema no meu computador, por estar apresentando no celular, eu não consigo apontar certinho as estruturas. Eu tentei deixar o mais delimitado possível, tá? Então aí a gente vai ver o espaço laterofaríngeo, que também pode ser chamado de maxilofaríngeo, retroestílio, né? E nesse espaço retroestílio, a artéria carótida interna que a gente está vendo aqui, ela vai se encontrar lateral à faringe, posterior à apófise estiloide, vai estar à frente do plano vertebral, pré-vertebral, vai estar coberta pela nossa glândula parótida, uma das glândulas gustativas, e também pelo ventre posterior do nosso músculo de gástrico, e os músculos estílios, como eu citei agora há pouco. Nessa zona, a artéria carótida interna ela vai se encontrar em íntima relação com a veia jugular interna de novo, né? E com os 4 últimos nervos cranianos. E que nervos cranianos são esses? Eu deixei demarcado aí, se vocês conseguirem ver, a gente consegue ver, né? O nervo hipoglosso, 12º par, nervo glossofaríngeo, 9º par, nervo vago, 10º par, nervo acessório, também conhecido como nervo espinhal, e também o gânglio simpático superior. E nessa terceira imagem que eu peguei do livro do Rouvier, a gente consegue ver que a artéria carótida interna, ela finalmente ela vai terminar o seu trajeto cervical. E ela vai se introduzir na base do crânio através do conduto carotídeo. E que mais precisamente, né, a gente pode chamar ele de abertura externa do canal carótico, ou somente conduto carotídeo, não tem problema. E aí, que vai nos levar à segunda porção, né? E algo importante que a gente não pode esquecer, que a porção cervical, ela não vai emitir nenhum ramo no pescoço. Indo para a segunda porção, pode ser que alguns estejam com dúvidas. Essas siglas aí, C1, C2, eles são indicativos de carótida, tá bom? Segundo segmento, terceiro, C1, primeiro segmento, C2, segundo segmento, tá bom? Para a gente não ficar com dúvidas. Esse segmento petroso, né, que é o C2, depois que a artéria carótida interna ela se introduz no conduto carotídeo, ela vai se introduzir pelo orifício inferior, né, e do osso temporal. E ela vai sair pelo vértice ou pelo ápex do osso temporal. E aí ela vai subir a uma curta distância e depois vai se curvar anteriormente e medialmente. Esse segmento petroso, ele vai estar inicialmente na frente da cóclea, né? Vai ter relação, né, com a parte do sistema labiríntico. Ela vai ter uma grande relação com o sistema labiríntico, né? E vai estar separado por uma lâmina óssea bem delgadinha. E normalmente, em alguns jovens, na galera que é mais jovem, essa lâmina delgada, ela é cribiforme, ou seja, ela tem furinhos nela, né? E conforme a idade, né, ela acaba se consolidando conforme o tempo, tá bom? Ainda continuando no segmento petroso, a gente tem aqui uma imagem de uma peça anatômica, e do ao lado a gente tem o segmento da
da nossa artéria carótida. Essa porção que está um pouquinho mais clarinha é o segmento petroso do qual a gente está falando, tá? Como vocês podem ver, eu demarquei para vocês. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Eu não sei se aparece para vocês. Eu vou dar um zoom e logo volto na tela, tá? Eu demarquei para vocês aqui. Aqui a gente consegue, eu marquei, a gente tem essa parte de C2 aqui seria a nossa artéria carótida interna, segmento petroso, a nossa porção petrosa, né? E ela tem íntimas relações com várias estruturas. Vocês podem ver que ela tem relação aqui, logo, normalmente, ela vai ter várias relações, como eu disse para vocês. E ela tem relação, vou voltar aqui a imagem novamente, para ficar mais... Ela vai estar separada pelo gânglio trigeminal, que é o nosso gânglio de Gasser, né? E por uma fina placa, antes dela, ao lado, né, da nossa porção petrosa, vai ter uma fina plaquinha de osso, que ela vai estar formando o assoalho, aliás, ela vai estar formando o assoalho da fossa gasseriana, né? Fossa gasseriana muita gente conhece como cavum de Meckel, né? A gente não pode confundir o gânglio de Gasser, que é uma extensão do nosso nervo trigêmeo, que vai formar o gânglio de Gasser, e aí os nervos, né, oftálmico, mandibular e maxilar, né, que são os ramos do nosso trigêmeo. Então, o gânglio de Gasser é uma coisa, e o cavum de Meckel é outra coisa, ou também impressão trigêmea, cavo trigeminal, como vocês quiserem chamar. E aí, o nosso, como eu disse, essa placa óssea ela vai estar cobrindo o assoalho do gânglio trigeminal e o teto da porção horizontal desse canal. Frequentemente, essa placa óssea que recobre o nosso cavum de Meckel, ele é mais ou menos deficiente, ele é um pouquinho, pode acontecer de ele existir como não existir, né? E o gânglio trigeminal ele vai estar separado da artéria por uma membrana fibrosa, né? E a artéria ela é separada da parede óssea do canal carotídeo por um prolongamento da nossa dura mater. Uma coisa muito importante. Essas porções, depois que ele se introduziu dentro do osso, dentro da nossa fossa craniana, são porções extradurais, epidurais. Elas não vão estar cobertas por dura mater, embora a dura mater ela cubra as fossas anterior, média e posterior. Né? Alguns lugares ou outros a dura mater não vai estar cobrindo, tá? E um detalhe muito importante, voltando para o nosso segmento petroso, o nosso segmento petroso, embora não apareça nessa imagem, ele vai estar circundado por uma série de pequenas veias, né, um plexo venoso, e por alguns filamentos de nervos simpáticos, né, que vão ser derivados daquele gânglio cervical que a gente viu na porção cervical, tá? E ele vai estar, esse plexo, ele se introduz na cavidade timpânica através do conduto carótico timpânico. Eu sei que vocês não estão entendendo, eu vou mostrar uma imagem que vai ficar mais elucidativa, né? E vai dar passagem, né, para o nervo carótico timpânico, doutor, que vai estar se comunicando. Oi? Pode dar um zoom de novo, igual tu fez aquela hora? Claro. Deu para ver bem direitinho o que está escrito. Beleza. Vê se fica bom para vocês, Clóvis. Melhorou? Fica. Top. Tá. Vou explicar aqui para vocês as relações antes da gente prosseguir. Aqui em C2, a gente tem a porção petrosa da nossa artéria carótida interna, bem pequenininha aqui, né? E aí tem um monte de sigla, né? O que são essas siglas? Normalmente, essa porção petrosa da nossa artéria carótida interna, ou ela vai estar abaixo, ou atrás, ou à frente desse NPSM. O que é esse NPSM? É o nervo petroso superficial maior, um ramo do nosso nervo facial, tá? E lateralmente, essa porção petrosa, como vocês estão vendo aqui, eu vou ter quem? A cóclea, os canais semicirculares anteriores, canais semicirculares transversos,
canais semicirculares posteriores que fazem parte do nosso sistema labiríntico. E logo à frente, o que é esse MTT? É o músculo tensor do tímpano. Eu sei que não é o tema da nossa aula, mas muitas vezes em clínica, às vezes um paciente chega referindo que está com um zumbido no ouvido, às vezes por uma fístula arteriovenosa, uma malformação arteriovenosa, ou pode ser por algum aneurisma sacular, às vezes, por quê? Por ele estar em íntima relação com estruturas vestibulares, pode acontecer dele ter zumbido no ouvido, porque está em relação com o músculo tensor do tímpano, cóclea, sistema labiríntico, que são os canais semicirculares, né? E vai estar essa porção petrosa lateralmente, né? Perdão, medialmente, ela vai estar em relação com o gânglio trigeminal. Esse gânglio trigeminal, né, que dá os seus ramos, ramo oftálmico, que vai estar passando pela fissura orbitária superior, o ramo maxilar, que vai estar passando pelo forame redondo, o forame rotundo, e o ramo mandibular, que vai estar passando pelo forame oval, né? Um detalhe muito importante, que não é a aula de hoje, mas como a gente está abordando só o segmento vascular anterior, é muito importante a gente ter em mente que quem tem relação com a carótida é o gânglio trigeminal, não o trigêmeo como a gente está vendo aqui. O trigêmeo vai estar em íntima relação com a estrutura vértebro-basilar, com o sistema vértebro-basilar, né? Esses sistemas, chegando no ciclo arterial cerebral, eles se comunicam, né? Mas a gente tem que entender as relações, até porque quando vai, até pela clínica mesmo, o paciente refere dor em tal lugar, tá, então eu vou procurar buscar, será que é na vascularização posterior? Será que é na vascularização anterior? Então isso é muito importante, a gente saber as relações. Aqui na frente, como vocês podem ver aqui, eu coloquei esse AMM, a artéria meningia média, e de quem que ela é ramo? Ela é ramo da artéria maxilar, né? Que passa pelo forame espinhoso, né? Que ela passa pelo forame espinhoso. E aqui logo acima, mais medial, né? Próxima ao ramo oftálmico, a gente tem C4, que seria, né, a porção cavernosa, que daqui a pouco a gente chega lá. Bom, só para que vocês consigam se direcionar, né, dentro dessa aula sobre as relações que a nossa porção petrosa tem. Ela é muito rica, é muito vasta, tem várias relações com várias estruturas, né? Então isso aí é bem bacana para a gente também conseguir, né, tá entendendo um pouco mais quando o paciente referir algum problema, às vezes problema auditivo, mas será que esse problema é auditivo mesmo? Será que esse não é um problema vascular? Será que não é uma hipertensão? Normalmente o paciente hipertenso, ele tende a ter muito zumbido no ouvido. Isso é muito comum, né? Por quê? Porque justamente pode ser que esteja acometido. Normalmente o paciente hipertenso, ele tá, as fibras musculares da artéria, elas perdem a sua, como é que eu posso dizer? Ela vai perder um pouco a sua capacidade, né? Então, todas aquelas fibras musculares que eu tinha na artéria, ela vai começar a virar em tecido fibroso, fibrosado. E é por isso que ela começa a ter debilidade da parede arterial, porque o alto fluxo, né, por a pessoa ser tabagista, acaba ficando mais estenosada aquela artéria, acaba ficando mais dura aquela artéria, então a artéria acaba não conseguindo manter a pressão como deveria manter, e acaba ocorrendo várias dilatações, que são os aneurismas saculares, fusiformes, e que podem acontecer. Mas esse também não é o tema da nossa aula. Vamos seguindo, então, ainda no nosso segmento petroso. Como eu falei para vocês, eu tinha falado para vocês que através do conduto carótico timpânico, ele vai dar passagem para o nervo carótico timpânico, tá? Que vai comunicar com o nervo de Jacobson, que é um nervo timpânico, né? Que vai dar passagens para as artérias carótico-timpânicas que a gente está vendo aí nessa imagem. Nessa altura, na porção do segmento petroso, você vê que ele está um pouquinho mais clarinho para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. A artéria carótida interna, ela vai emitir 2 ramos. Quais são os ramos? A gente vai estar falando da artéria do conduto pterigoide ou do canal vidiano, né? E onde está localizado esse canal vidiano ou o canal de Vidiano? Ele vai estar localizado no osso esfenoide, né? E
E onde ele fica localizado? Eu vou dar um zoom para vocês para ficar melhor, tá? Aqui a gente consegue ver o osso esfenoide numa vista posterior, né? E logo abaixo, numa vista anterior. Vou deixar na vista posterior por enquanto. Esse canal de Vidian, como eu falei, ele está localizado no osso esfenoide. E ele vai ficar inferomedial ao forame rotundo, né? Que a galera conhece muito como forame redondo. E esse forame, esse canal vidiano, para quem ele vai dar passagem? Pela artéria vidiana, óbvio que a gente está falando da artéria vidiana, né? E ele vai fazer uma comunicação da fossa craniana média com a fossa pterego-palatina. Então, vamos lá, recapitulando. Esse canal de Vidian, esse forame, esse conduto de Vidiano, ele vai fazer a comunicação da fossa média craniana com a fossa pterego-palatina. Um detalhe muito importante. Perdão. Vai existir duas artérias vidianas, ou melhor, 4. Vai existir, é lógico, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Mas por que 4, Thiago? A gente está falando das artérias vidianas, que são ramos da porção petrosa da artéria carótida interna. Porém, existem outras artérias vidianas. E quais são? A gente tem as artérias vidianas, que são ramos da artéria maxilar interna. E a artéria maxilar interna é ramo de quem? Da artéria carótida externa. E aí, essas artérias vidianas, ramos que a gente está falando, que são ramos da artéria carótida interna, do segmento petroso, elas vão formar uma anastomose. Uma anastomose que é uma junção, elas vão se unir, né? Então vai existir uma anastomose entre a carótida interna e a artéria carótida externa. É muito comum, existe essa comunicação exocraniana e endocraniana. Por isso que, às vezes, existem algumas fraturas, algumas que podem acometer o sistema nervoso central. Existe o triângulo da morte que nós temos, triângulo da morte que a gente tem na face, que faz também comunicação com o sistema nervoso central, podendo até gerar outros problemas, mas também é um assunto para outra aula, tá? Isso a gente falando de artéria vidiana, passa pelo canal vidiano, né? E para fazer a comunicação entre a fossa craniana média e a fossa pterego-palatina, tá bom? Deixa eu diminuir o zoom aqui. E ainda, falando ainda do segmento ainda da porção petrosa da nossa artéria carótida interna, a gente vai ter, né, a artéria carótico-timpânica, né? A nossa artéria carótico-timpânica, ela vai passar posterolateralmente para a cavidade da orelha média, né? Então, e ela vai se anastomosar com a artéria timpânica. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai existir uma anastomose aqui. Essa anastomose nas carótico-timpânicas com a artéria carótico-timpânica, né? Ela vai estar se anastomosando com a artéria timpânica inferior, que ela é ramo da artéria carótida externa também. A gente já vê outra anastomose de carótida interna e carótida externa. E é aqui que o nosso segmento petroso da artéria carótida interna ele vai terminar. Ele vai terminar no borde posterior do forame lácero, ou forame lacerado, que vai estar inferomedial à borda do gânglio de Gasser, gânglio trigeminal, gânglio do trigêmeo, tá bom? E indo para o nosso segmento lácero, que é um segmento bem curtinho. O nosso segmento lácero, também conhecido como C3, ele é um segmento curtinho, como eu falei para vocês. E ele começa acima do forame lácero, né? E vai terminar no ligamento petrolingual, que é o ligamento petrolingual, alguns livros consideram como ligamento verdadeiro, e alguns outros consideram como uma dobra, um replegue de Duramato, né?
que é um reflexo de periósteo. E essa porção lacerada, essa porção lácera, eu vou aumentar aqui para vocês, para a gente conseguir ver melhor. Ela é considerada extradural, né? Ou seja, está fora da dura mater, a membrana mais externa do nosso sistema nervoso central. Ela vai estar circundada por periósteo e fibrocartilagem ao longo do trajeto dela. Em alguns livros, erroneamente, alguns livros de anatomia, eles escrevem que essa porção da artéria carótida, ela passa por dentro do forame lácero. O que não é uma verdade, mas também não é uma mentira. Ele é uma verdade parcial, digamos assim. Como vocês podem ver, o forame lácero ele é preenchido por fibrocartilagem, né? Então, tecnicamente, essa porção lácera, essa porção lacerada, ela não passa por dentro do forame lácero. Ela vai apenas passar por cima e ela vai estar onde esse forame vai estar preenchido por fibrocartilagem, tá bom? E num consenso comum, uma coisa que a gente tem que se atentar sobre essa porção, que a artéria carótida interna, ela não atravessa o forame lácero, né? Outro detalhe importante, a artéria carótida interna, porção lacerada, porção ímpar, não emite ramos, ok? Ela não vai estar emitindo ramos. E aí agora, a gente entra no nosso sistema cavernoso, na nossa porção cavernosa, né? E agora a gente vai falar dessa porção cavernosa. Esse segmento da artéria carótida interna, ele vai começar no ligamento petrolingual. Ela vai estar coberta por uma membrana vascular de revestimento do seio. E ela vai estar circundada por nervos simpáticos. Então aqui, ó, aumentando aqui, tá vendo essa membrana, essa malha aqui, mais esbranquiçada, vascular? Ela faz parte do seio cavernoso, então ela vai estar revestindo essa porção cavernosa aqui, né? Embora não esteja demonstrada nessa imagem, ela também vai estar sendo circundada por nervos simpáticos pós-ganglionares, tá bom? E a princípio, essa porção ela vai estar ascendendo em direção ao processo clinoide posterior do osso esfenoide. E aí depois, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tá melhor. Então ela vai estar indo em direção ao processo clinoide posterior do osso esfenoide. Vai passar para frente, do lado do corpo do osso esfenoide. E ela vai novamente se curvar para cima e medialmente. O processo clinoide anterior. E aí ele vai perfurar a dura mater e vai estar formando, como vocês podem ver aqui nessa segunda imagem, o teto do seio cavernoso, né? Essa curvatura que que eu vou estar mostrando aqui para vocês, essa curvatura posterior e essa anterior, a gente chama ela de sifão carotídeo, né? E para aqueles amantes de epônimos, ou sifão de Egas Moniz, sifão de Egas Moniz ou Egas Moniz, né? Na realidade, o que a artéria vai fazer para formar esse sifão carotídeo? Ela simplesmente vai se moldar às sinuosidades do seio cavernoso. Tem muita sinuosidade, é muito sinuoso o seio cavernoso. Às vezes, pode existir outra inflexão. Como assim outra inflexão, Tiago? Pode existir outra curvatura, né, formando um duplo sifão, mas isso é muito incomum, tá? E ela vai terminar onde? No anel dural proximal, né? Esse anel dural proximal ele vai estar circundando incompletamente, não totalmente, a artéria carótida interna. Né? O anel dural, na realidade, é uma formação periosteal, né? Ele é formado pelo periósteo, né? Do processo clinoide anterior. É como se fosse uma extensão
do processo clinoide anterior, que vai envolver, né, meio que para ficar um pouquinho mais presa a nossa porção cavernosa da artéria carótida interna, né? E aí, indo para essa segunda imagem aqui, num corte axial, a gente vê várias estruturas. Principalmente o que a gente está estudando, seio cavernoso, né? E aí, a artéria carótida interna, a gente vai ter abaixo dela, logo abaixo, bem grudadinho nela, como vocês podem ver, o nervo abducente, né? Ou também chamado de motor ocular externo, né? Que é o sexto par cranial, tá? E logo aí na parede lateral do nosso seio cavernoso, a gente vai ter de cima para baixo, ou de superior para inferior, a gente vai ter quem? Nervo óculo-motor, também chamado de motor ocular comum, que é o terceiro par craniano. A gente vai ter abaixo do nervo óculo-motor o nervo troclear, ou patético, que é o quarto par craniano. E abaixo a gente vai ter o nervo oftalmico, né, que é o ramo do nervo trigêmeo, ou V1, muitos conhecem como V1. E logo ali abaixo o V3, que é o nervo maxilar, né, ramo também do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano. Vamos lá. Ainda falando do segmento cavernoso, nesse trajeto cavernoso, a artéria carótida interna, ela vai dar alguns ramos. E quais são esses ramos? Eu vou aumentar a imagem para a gente conseguir ver legalzinho. A gente vai ter o tronco meningo hipofisário. Vou aumentar aqui para vocês. Nessa primeira imagem, a gente vê tudo que está aqui dentro, né? Dessa parte que está circulada de branco, é representado pelo segmento cavernoso. E o tronco que a gente vai falar agora é o tronco meningo hipofisário, né? Que é conhecido como tronco posterior. Ele vai ter um curto tamanho, ele vai dar mais ou menos uns 3 raminhos. E quais são esses raminhos? A gente vai ter a artéria hipofisária inferior, né? Que ela vai vascularizar a glândula hipofisária, que vai contribuir na vascularização do círculo arterial hipofisário inferior, né? Algumas literaturas chamam esse círculo arterial hipofisário inferior de rede arterial capsular inferior. Vai formar uma rede anastomótica envolvendo a nossa glândula pituitária, né? A gente também vai ter quem? A artéria tentorial marginal, né? Também muito conhecida como artéria de Bernasconi e Cassinari, artéria italiana de Bernasconi e Cassinari, né? Que ela vai estar surgindo da curvatura proximal da artéria carótida interna. Ela vai estar ajudando a vascularizar e suprir, vai estar dando um suprimento sanguíneo para as meninges, né, e para o tentório do cerebelo, né? E normalmente essa artéria de Bernasconi e Cassinari, a artéria italiana de Bernasconi e Cassinari, ela vai estar vascularizando os nossos nervos óculo-motor, troclear e abducente, né? Um detalhe muito, muito, muito importante da artéria de Bernasconi e Cassinari. Normalmente, isso não é uma regra, porque a gente sabe que em anatomia não existe regra. Para toda regra tem a exceção. Ela normalmente vai estar apontando para cima, tá? Normalmente, tá? E também a gente vai ter a nossa artéria, deixa eu ver se eu tenho, não, ela está na outra aqui, ó. Aqui. A gente vai ter a artéria tentorial lateral, muito conhecida como artéria ou arcada tentorial lateral ou artéria meningea dorsal, né? A gente consegue ver aí, ó, eu coloquei para ficar mais exemplificado para vocês, né? O 3B. Em 3B vocês conseguem ver a nossa artéria tentorial
lateral, tá bom? A gente consegue ver normalmente ela numa projeção frontal, tá? E para onde ela vai seguir? Ela vai normalmente segue para o seio sigmoide, ali, né? E para algumas projeções laterais. E diferente da nossa artéria de Bernasconi Cassinari, lembra que eu falei que ela fica apontada para cima, né? Ela vai ela vai estar apontando mais para baixo, né? E essa artéria marginal, artéria meningea dorsal, ela vai dar alguns ramos clivais, lá perto do clivus ali, lembra do clivus? Perto do forame magnum? Então, ela vai dar alguns ramos clivais para as meninges, né? Vai recobrir todo o clivus ali. Beleza? E outro ramo, né? Para a gente terminar aí o segmento cavernoso, a gente vai ter o tronco inferolateral, que é também chamado artéria do seio cavernoso inferior, tronco inferolateral. A gente consegue ver ele aqui nessa primeira imagem, o tronco inferolateral. Ele normalmente vai se originar lateralmente no segmento cavernoso e vai se direcionar inferiormente. Por isso o nome, tronco ínfero-lateral, né? Esse tronco ínfero-lateral, ele pode acontecer de dar de 3 a 5 ramos, dá vários ramos. E conforme ele vai passando entre o nervo troclear e a divisão oftálmica do nervo trigêmeo, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre os ramos do nosso tronco ínfero-lateral para a aula não ficar muito extensa, para não ficar muito maçante, mas ele vasculariza várias regiões. Mas um detalhe bem legal é que o terceiro ramo do tronco ínfero-lateral, ele faz anastomose com a artéria meningea média, às vezes com a meninge acessória. Outra anastomose entre artéria carótida interna e artéria carótida externa, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma lesão que vem da artéria meningea média, que é um ramo da artéria maxilar, que é um ramo também da artéria carótida externa, e por existir essa anastomose, pode ter um extravasamento, né, dentro do nosso do espaço extradural, tá bom? E para a gente terminar as artérias, os ânus do nosso segmento cavernoso, a gente tem as artérias capsulares de McConnell, né? Que também tem um outro nome, né? As artérias capsulares de McConnell, que agora eu não me recordo o nome delas. Bom, eu vou ver se eu lembro e depois eu posto para vocês. Então, as artérias capsulares de McConnell, elas vão estar se originando da parede medial do segmento cavernoso da carótida interna, tá? E essas artérias capsulares de McConnell pode ser uma artéria, como pode ser várias artérias capsulares, tanto anteriores quanto inferiores, tá? E elas vão estar contribuindo para o suprimento sanguíneo da região celar, em particular, né, a celar da nossa glândula pituitária, tá bom? E essas artérias capsulares de McConnell, elas são as menos constantes dos ramos principais do segmento cavernoso, ou seja, pode acontecer dela existir, como pode acontecer dela não existir, tá bom? E agora a gente vai estar indo para o quinto segmento, né, que seria, né, o segmento clinoideu ou segmento clinoide. Lembra que os segmentos ímpares, exceto o segmento terminal ou comunicante, que é o C7, eles não emitem ramos. O segmento clinoide, ou segmento C5, ele é outro ramo bem curtinho da artéria carótida interna. E ele começa depois da porção cavernosa, depois que sai do seio cavernoso, do anel dural proximal, e vai se estender do anel dural distal. Então, ele se inicia no anel dural
proximal, lembra que eu falei que o anel dural é como se fosse uma extensão da apófise clinoide anterior, né? É um replegue periosteal, né? Que vai estar envolvendo a nossa artéria carótida interna. Então, recapitulando, o nosso segmento clinoide, ele vai do anel dural proximal e vai se estender até o anel dural distal. E essa artéria, aí que a artéria carótida é considerada, ela vai começar a ser considerada intradural. Antes de tudo, ela era extradural. Ela estava fora, né, da dura mater. E agora ela já começa a ser intradural, porque ela já começa a entrar no espaço subaracnoideu. Esse segmento clinoide, normalmente, ele não tem ramos, mas às vezes pode acontecer da nossa artéria oftálmica ela surgir sim do nosso segmento clinoide. Por que segmento clinoide? Porque ele está em íntima relação com a apófise clinoide, né, do nosso osso esfenoide. A gente pode ver aqui, ó, eu marquei para vocês, é bem pequenininho anel dural proximal até o anel dural distal, né, que são extensões, né, do nosso processo, o apófise clinoideu. Ok? Indo para o nosso segmento oftálmico, né, ou C6, eu vou ampliar para vocês verem. Essa artéria que está em verde é a artéria oftálmica, tá? A gente já vai falar um pouquinho. Então, como a gente estava falando, indo para esse segmento da artéria carótida interna, ela vai se estender, lembra que o segmento clinoideu, ele termina no anel dural distal, né? E ele vai ser contínuo com a nossa foice do cérebro, né? Que vai até a origem da nossa artéria comunicante posterior. O segmento oftálmico, ele vai percorrer horizontalmente e vai estar paralelo ao nosso nervo óptico. Eu já vou mostrar numa imagem para vocês, tá? E o nervo óptico, ele normalmente vai estar superomedial à artéria carótida nesse ponto, tá? E o segmento oftálmico, ele vai dar alguns ramos, né? Que a artéria oftálmica, ela vai surgir medialmente do processo clinoide anterior, e à medida que a artéria carótida interna ela sai do seio cavernoso e vai se originar da superfície superomedial da carótida interna, no trajeto da artéria oftálmica, ela para a órbita, ela vai passar pelo canal óptico. E ela vai dar numerosos, vai dar vários e vários ramos, né? Que eles são frequentemente, eles vão ser agrupados. Eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Beleza. Lembra que eu descrevi o trajeto para vocês, que o nervo óptico ele fica superomedial, né? A porção, podem ver aqui, a gente tem a artéria carótida interna aqui em cima, nosso segmento oftálmico, então o nervo óptico vai estar superomedial à artéria carótida nesse ponto. E aí, como eu disse para vocês, a artéria oftálmica ela vai passar pela órbita e pelo canal óptico. Ok, beleza, legal. E ela vai possuir numerosos ramos. E eles são frequentemente agrupados. Como assim agrupados? Eles vão dar um ramo para o grupo orbital e um ramo para o grupo ocular, né? Quando a gente se refere aos ramos do grupo orbital, que vocês estão vendo à esquerda de vocês, da artéria oftálmica, a gente vai ter quem? A artéria lacrimal, a artéria supraorbital, a artéria etimoidal posterior, a artéria etimoidal anterior, a artéria palpebral interna, a artéria supratroclear, também chamada de artéria frontal, e a artéria dorsal nasal, né? Esse a gente chama de grupo orbital. Todas essas artériazinhas, aquele cara que foi estudar mesmo toda a parte oftálmica, toda a parte de olho, todos os segmentos, toda a sua parte vascular, ele vai ter que estudar essas artérias, que são ramos do nosso segmento oftálmico, ou C6, da artéria carótida interna, né? E aí a gente também vai ter o grupo ocular, né?
Quem é o grupo ocular? O grupo ocular está do seu lado direito aí na imagem. Né? A gente vai ter quem? Artéria central da retina, artérias ciliares posteriores longas, artérias ciliares posteriores curtas, artéria ciliar anterior e artéria muscular. Eu não falei o território vascular de cada uma delas, porque é muito vasto, é muito extenso. Por que eu apenas citei elas aqui para vocês? Primeiro, para a gente saber que existem, né, que elas estão ali e que elas têm a sua devida importância, tá? Infelizmente, eu tive problemas no meu computador e eu não consegui terminar um e-book. Mas lá para quinta-feira acho que eu consigo estar com o meu computador pronto e terminado o e-book. Eu vou estar disponibilizando o e-book todo descritivo, de artéria por artéria, descrevendo a sua vascularização, descrevendo o segmento que ela vasculariza, tudo certinho para vocês. A galera que quiser, depois eu vou estar disponibilizando lá nos meus stories, lá na bio do meu Instagram, e vou estar postando para vocês o e-book gratuito para a galera baixar aí e estar estudando e vendo certinho o que cada artéria vasculariza e os seus segmentos vasculares, tá? E para a gente estar terminando, né, esse segmento oftalmico, você vê que são muitos anos que o segmento oftalmico emite, a gente vai estar falando da artéria hipofisária superior, né? Artéria hipofisária superior. Essa artéria hipofisária superior, ou artérias, pode acontecer de existirem mais de um, normalmente, tá? Ela vai vir de um tronco único. Tá vendo? Um tronco único aqui, ó. E ela se origina na face medial ou póstero-medial da carótida interna. Ou seja, posterior e medialmente, artéria carótida interna, né? E ela aproximadamente, tá? Não é nada certo, ela pode estar 5 milímetros da origem da artéria oftálmica. E esse tronco, ele vai se dividir em muitos raminhos, né? Ele vai fornecer um suprimento sanguíneo para o nervo óptico, quiasma óptico e para a porção anterior da hipófise, mais precisamente a adenopófise, tá? E também para o infundíbulo, que é a nossa haste hipofisária, né? E também pode acontecer desse tronco único não ser um tronco único, ele pode ser substituído por 3 raminhos individuais, mas aí variação anatômica, a gente não vai tá entrando nesse mérito, tá? Isso é mais para vocês conhecerem mesmo essas porções aí, essas do nosso segmento oftálmico, que é C6. E aí, para a gente terminar a nossa aula de hoje, a gente vai estar falando do segmento comunicante, ou segmento terminal. Lembra que eu falei que no início da aula, que todo segmento ímpar normalmente não emite ramos, exceto C7, exceto o segmento comunicante, exceto o segmento terminal, tá? Da nossa artéria carótida interna. Esse segmento comunicante, que a gente pode estar chamando de segmento terminal, ele vai estar passando entre os nervos ópticos e o nervo oculomotor. Se a gente vê na extremidade medial aí do encéfalo, a gente tem a substância perfurada anterior, né? Então ele vai estar passando pela substância perfurada anterior, né? Na fissura lateral do cérebro. E a artéria carótida interna, ela vai se dividir para formar a artéria comunicante posterior, que a gente está vendo aí no ciclo arterial cerebral, né? E que vai também estar se originando na face posterior da artéria carótida interna, né? E vai se estender posteriormente e medialmente para estar se anastomosando com a artéria cerebral posterior ipsilateral. Nossa, como assim, Thiago? Simples. Vamos lá. A nossa artéria comunicante posterior, ela vai se estender para trás, ela vai para trás
e ela vai de lateral para medial. Por isso que ela vira esse polígono, né? O famoso polígono de Willis, né? Então vai de posterior para medial e vai se unir, vai se anastomosar com a artéria cerebral posterior ipsilateral. O que é ipsilateral? São estruturas que são do mesmo lado, são estruturas que se comunicam do mesmo lado, não é contralateral, ou seja, ipsilateral ela vai estar se anastomosando com a artéria cerebral posterior do mesmo lado, que é um ramo, né, do sistema vértebro basilar, para fazer o nosso ciclo arterial cerebral, o famoso polígono de Willis, né? A artéria comunicante posterior, eu vou aumentar um pouquinho aqui. A artéria comunicante posterior, ela vai emitir uns raminhos bem fininhos, quase a gente não vai conseguir ver, principalmente em exames de imagem, tá? Que são raminhos perfurantes. Porém, vai ter um que vai se destacar ali na multidão, e que é um ramo um pouco maior, que a gente chama ele de artéria pré-mamária, também chamada de tálamo perfurante ou tálamo estriado anterior. E o território vascular dessas artériazinhas, ela vai para a parte posterior do quiasma óptico e do trato óptico, para a parte posterior também do hipotálamo, dos corpos mamilares e do tálamo, né? A gente lembra que o tálamo é uma estrutura diencefálica, né? Que a gente tem as estruturas diencefálicas, que é tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo e metatálamo, né? São estruturas diencefálicas, ok? E outro ramo do nosso segmento comunicante, né, da artéria carótida interna, vai ser a artéria coroidal, que eu vou mostrar numa próxima imagem aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui. Essa artéria coroidal anterior, ou artéria coroide anterior, né, ela vai estar se originando na parede posterior do segmento comunicante, né, da artéria carótida interna. E vai ter origem na artéria comunicante posterior. Vocês podem ver que está tudo ali interligado, né? E aí, essa artéria coroidal, ou artéria coroide anterior, ela vai, muitas vezes, estar dividida em dois segmentos de territórios vasculares. Vocês podem ver, foi esse aqui eu consegui colocar o território vascular. Essa parte verdinha é o território vascular da artéria coroidal anterior, né? Num corte transversal ou axial e num corte coronal. Como eu disse, ele vai estar dividido em dois segmentos, um segmento cisternal e um segmento intraventricular, né? E o território vascular no segmento cisternal, da artéria coroidal anterior, ele vai vascularizar quem? Estruturas cerebrais profundas, né? Que vai a cápsula interna, as radiações ópticas de Gratiolet, que fazem parte do nosso segmento da visão, quando a gente está estudando toda a parte da visão, segmento por segmento, as radiações ópticas de Gratiolet fazem parte disso. Tálamo lateral, trato óptico, globo pálido medial, ou globo pálido interno, que faz parte dos núcleos da base, núcleo caudado, e também essa região aí que a gente consegue ver aqui, ó, mais verdinha, nesse corte coronal, é a região do uncus, né? São estruturas temporais mesiais, tá? E também, a grande maioria das que a gente conhece mais, que a artéria coroidal anterior, ela vasculariza o plexo coroide, né? A parte anterior do plexo coroide, né, e os ventrículos laterais. O plexo coroide, né, ele faz, junto com o conduto ependimário, e as células ependimárias, elas produzem, né, o líquido cefalorraquidiano. Bom? Continuando ainda. A gente está continuando ainda nesse sistema. Usamos o segmento comunicante de C7, da artéria carótida interna. A gente vai ter a artéria cerebral anterior,
Vocês podem ver aí na imagem do meio e o território vascular dela, tá? A artéria cerebral anterior, que junto com a artéria cerebral média, que vocês podem ver aqui, essa artéria mais horizontal aqui do ciclo arterial cerebral, ela vai estar se formando na terminação da artéria carótida interna, né? E ela vai ser o menor dos dois ramos. E como é que é o trajeto dessa artéria? Como é que ela vai? Podem ver que ela forma um arco. Ela vai se arquear, né, anteromedialmente, ou seja, anterior e medialmente, vai passar anteriormente pelo joelho do nosso corpo caloso, né? O corpo caloso é que faz a comunicação entre as estruturas, né, entre os dois hemisférios. Ele é o cara ali do meio de campo, ele faz a comunicação entre o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, o corpo caloso, né? E vai se dividir em dois ramos principais, né? Vai estar se dividindo em dois ramos principais. Vamos lá. Não se assustem, não. Quase acabando. Essa artéria, a nossa artéria cerebral anterior, né? Então ela vai estar dividida em dois ramos principais, que vai ser as artérias pericalosas e caloso-marginais, tá? Como se não bastasse tudo em anatomia, né? Uma coisa leva a outra, aí o segmento do segmento do segmento, né? E aqui não vai ser diferente. A artéria cerebral anterior, ela vai estar dividida em 5 segmentos. Eu coloquei aqui para vocês. O primeiro segmento que a gente está vendo aí, eu vou ampliar o desenho, tá? Para vocês verem. Tá vendo onde está A1 para vocês, aí na tela de vocês? Esse segmento A1, a gente chama ele de segmento horizontal ou pré-comunicante. Como assim? Porque ele vai estar se originando na bifurcação terminal da artéria carótida interna e vai se estender mais ou menos, a uns 14 milímetros de comprimento. E vai estar terminando aí nesse ACOA que vocês estão vendo aqui, ó, ACOA, na artéria comunicante anterior, tá? Nesse segmento A1, a artéria cerebral anterior, ela vai dar 2 raminhos. Quais são os raminhos desse segmento pré-comunicante, né? Vai ser as artérias lentículo-estriadas, mediais, porque as laterais são da cerebral média, e a artéria comunicante anterior. Como assim, Thiago? A artéria comunicante anterior é ramo da artéria cerebral anterior? Sim, é ramo sim. Se vocês verem nessa imagem, a gente vê que a artéria comunicante, a artéria cerebral anterior, ela se estende, né? Ela é uma porção pré-comunicante, dando a artéria comunicante anterior, ipsilateral e contralateral para se anastomosar com a artéria do outro lado, e a artéria pós-comunicante, que a gente já vai falar que seria o segmento A2, tá? Então, usamos que o segmento A1, ou pré-comunicante da nossa artéria cerebral anterior, dão artérias lentículo-estriadas, mediais, e que elas vão suprir, né, o globo pálido, o putamen, e artéria comunicante anterior, que vai vascularizar várias estruturas, várias, como quiasma, hipotálamo, são mais estruturas profundas mesmo. E continuando, no nosso segmento A2, que a gente está vendo aqui, esse segmento A2, a gente vai estar chamando ele do quê? Né? Vai estar chamando ele de vertical, porque ele começa a ascender, e pós-comunicante. Tá? Então a gente vai chamar de vertical, pós-comunicante e infracaloso. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem o corpo caloso. Tá vendo essa estruturazinha abaixo dessa artéria que o circunda? Esse aqui é o corpo caloso, o famoso corpo caloso.
Então, essa porção A2, ela é vertical, porque ela começa a ascender, pós-comunicante, porque já passou a artéria comunicante anterior, e infracaloso. E ela vai estar se originando, né, da artéria comunicante anterior. Tá bom? E o segmento A2, como todo segmento, ele vai estar emitindo também alguns ramos, né? Que a gente vai ter quem? A artéria recorrente de Eubner, também conhecida como artéria estriada medial, artéria central longa, mas normalmente ela é mais conhecida como artéria recorrente de Eubner, né? Que também vai ter a sua função de suprimento vascular, né? E vai estar principalmente ali próximo ao núcleo basal ali. Um negócio bem interessante é que essa artéria, né? Ela vai estar vascularizando o núcleo basal de Meiner. Acho que é Meiner, desculpa a pronúncia. Esse núcleo normalmente ele é rico em acetilcolina. E normalmente, quando se tem uma degeneração, quando se tem uma doença neurodegenerativa, né, por exemplo, Parkinson, ou principalmente a doença de Alzheimer, ele é afetado, né, e aí pode também comprometer o território vascular, tá bom? E mais um ramo do segmento A2, né, da artéria cerebral anterior, a gente vai ter a artéria fronto-basal, artérias fronto-basais, né, que supre o córtex, a região do córtex ali, mais a região órbito-frontal, a região mais anterior ali, e a artéria frontopolar, né, na direção do polo frontal, tá bom? Indo para o segmento A3, da nossa artéria cerebral anterior, aqui o segmento A3, vocês podem ver aqui, eu vou ampliar um pouquinho mais, ó. Indo para o segmento A3, né, a gente chama ele de pré-caloso, né? Se eu descer a imagem aqui para vocês, vocês podem ver que ele está à frente aqui do corpo caloso. Então a gente chama de pré-caloso. Ele vai estar se estendendo ao redor do joelho do corpo caloso, né? Que vai estar ou então a gente pode falar que ele está distal, a artéria caloso marginal, e vai estar terminando onde a artéria vira diretamente posterior. Onde ela começa a se curvar posteriormente, ele vai estar terminando esse segmento A3, né? Que vai estar acima do corpo caloso. E esse segmento ele vai dar alguns ramos. Vai dar o ramo artéria pericalosa, né? Que essa artéria pericalosa, ela vai dar os ramos que a gente chama de bigode do corpo caloso, né? E também a gente vai ter a artéria caloso marginal, que ela é conhecida como artéria mediana do corpo caloso, né? A famosa artéria caloso marginal, tá bom? Nesse segmento A3 ainda que a gente tá falando, tá bom? E aí vai suprir, né, o lobo frontal, né, e o lobo parietal anterior, tá bom? E no segmento A4 que vocês estão vendo aqui, tá vendo o segmento A4? Segmento A4, a gente chama ele de segmento supracaloso. Por quê? Porque a curvatura de A3, o segmento A3, ele deixou, né, de ser pré-caloso, e aí curvou, né, quando ficou mais posterior, e já virou o segmento A4, que a gente vai chamar de segmento supracaloso, e fica acima aqui, ó, do corpo caloso, fica acima do corpo caloso, né, e aí para a gente conseguir identificar onde está, lembra da sutura coronal, né, ele vai estar anterior ao plano da sutura coronal. Então, se a gente tirar, né, a calvária do nosso cérebro, a calvária, né, a gente se baseia pela sutura coronal e o que tiver à frente da sutura coronal, a gente pode falar que é o segmento A4, o segmento supracaloso da artéria cerebral anterior. E a gente tem o segmento A5, que a gente chama ele de segmento pós-caloso. E como é que a gente identifica esse segmento pós-caloso, Tiago? O segmento pós-caloso também é simples. A gente vai identificar ele depois
do plano da sutura coronal. Então, tudo que está antes da sutura coronal é o segmento supracaloso, tudo que está depois, pós-caloso, ok? E aí a gente consegue terminar nessa parte da artéria cerebral anterior, os seus segmentos, né? São vários segmentos, vai de A1 a A5. E para eu sei que vocês já não estão mais me aguentando falar, para a gente terminar esse monte de artéria, esse monte de vaso que a gente está falando, a gente vai finalizar com a artéria cerebral média, né? Muito conhecida aí, lesão da cerebral média, que ela vai surgir aí na porção comunicante também, né? De C7. Ou seja, a porção comunicante ou porção terminal da artéria carótida interna, né? E ela, lembra que eu falei que a cerebral anterior é o menor dos dois ramos. A cerebral média vai ser o maior dos dois ramos proximais, dos dois ramos principais. E como ela vai ser o curso dela? Como ela vai cursar e como ela vai percorrer? Ela vai percorrer lateralmente ao sulco lateral. Tiago, quem que é o sulco lateral? A fissura silviana, a fissura de Silvius. Quando a gente consegue abrir a fissura silviana, a gente vê quem? O lobo da ínsula. Né? Em algumas literaturas eles não consideram como lobo, mas é o lobo da ínsula, tá? E ela vai estar aí perfundindo, né, o córtex, né, o córtex cerebral, tá bom? E aí, né, para gente ajudar para complicar mais a vida de vocês ainda, a artéria cerebral média, ela também vai ter segmentação, né? E o segmento M1, a gente vai chamar ele de segmento esfenoidal ou horizontal. E aí, ele vai estar se originando na bifurcação terminal da carótida interna. Lá quando a carótida interna termina, eu vou subir rapidinho e já volto para essa imagem aqui, ó. Aqui, ó, na bifurcação terminal, a gente vai ter artéria comunicante posterior, artéria coroidal anterior, artéria cerebral média, que é aqui, né? Artéria cerebral anterior e artéria comunicante anterior. Essa aqui que está aqui, né, com artéria coroidal anterior, é a cerebral média. Então, ela vai estar se originando na bifurcação terminal da carótida interna. Vai estar cursando lateralmente, né? Até o límen da ínsula, tá bom? Até o lobo ali da ínsula, ali, até próximo à ínsula. E aí, ela também vai dar alguns ramos. Vamos voltar lá para aquela imagenzinha. A gente não precisa se ater a decorar tudo, porque para decorar é muita coisa, gente. Muita coisa. Mas se a gente até conseguir identificar alguns territórios, já ajuda bastante, principalmente as artérias principais, né? E aí, conforme o tempo, a gente vai pegando segmento por segmento, beleza? E aí, como eu falei para vocês, esse ramo M1 ele vai dar alguns ramos, né? E quais são esses ramos? São as artérias penetrantes, lentículo-estriadas, mediais, as artérias lentículo-estriadas laterais. Onde elas estão, Thiago? Elas estão aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que elas vão para o núcleo da base. Toda essa região, normalmente, quando a gente estuda encéfalo, esse eixo encéfalo-medular, normalmente estruturas que são mais profundas, elas são mais nobres, né? Por isso que é muito perigoso alguma lesão, algum sangramento nessa região. Então a gente tem aí, ó, as artérias penetrantes, lentículo-estriadas mediais e laterais. Tem também a artéria temporal anterior, que a gente vai mostrar aqui, ó. Artéria temporal anterior e os seus ramos temporais, mediais, ramos temporais posteriores. Tem também a artéria polar, artéria temporal polar, né? Eu não consegui demonstrar, não consegui achar imagem da artéria uncal, que ela vai estar justamente para muscularizar a região do uncus, né? Que às vezes pode acontecer da artéria uncal ela se ramificar em artéria coróide anterior.
e aí o ramo órbito frontal também. E a gente vai ter também o segmento M2, segmento insular da artéria cerebral média, né? Esse segmento insular, o próprio nome vem, ele vai se originar ali na ínsula, né? Logo depois que a gente abre, né, a fissura de Sylvius. E ele vai percorrer posterior e superiormente na fenda da ínsula. Ali nessa fenda que a gente está vendo aqui, tá vendo? Essa fendinha. Então ele vai estar percorrendo posterior e superiormente na fenda insular. E vai terminar no sulco circular da ínsula. São estruturas um pouco mais profundas, né? E vai terminar em um ângulo retinho. E essa divisão de M2, né, do segmento insular, ele é muito variável, né? E às vezes ele vai ser dividido em dois troncos, né? Um tronco superior e um tronco inferior, né? E no ramo terminal superior, vamos lá, vamos identificar a artéria cerebral média. Você vê que ela se ramifica em dois: um tronco terminal superior e um tronco terminal inferior. A gente está falando desse raminho de cima aqui, tá vendo? Essa divisão aqui, ó. Então a gente consegue ver essa ramificação. Então a gente chama ele de ramo terminal superior. E ele vai dar algumas artériazinhas, que vai ser ramo fronto-basal, a artéria sulcal pré-frontal, que eu esqueci de marcar aqui, mas essa aqui que não está marcada aqui. Artéria sulcal pré-rolândica ou artéria do sulco pré-central ou artéria pré-rolândica. Artéria rolândica ou artéria do sulco central. Por quê? Porque elas normalmente vascularizam os sulcos cerebrais. A gente tem as circunvulações, que são os giros, que são reentrâncias, né, do nosso cérebro, e tem os sulcos. Então você vê que o próprio nome da artéria, ele já atribui o lugar que ele vai vascularizar, né? E a artéria terminal inferior, que eu acabei também, desculpa, peço perdão, acabei de esquecer de marcar. E também, o ramo terminal inferior, tá vendo aqui? Os dois ramos, de novo, artéria cerebral média, ramo terminal superior e ramo terminal inferior. E esse ramo terminal inferior, ele vai dar alguns ramos, que são 3 ramos temporais, que a gente vai ter artéria temporal anterior, ramos temporais mediais, ramos temporais posteriores, vai dar artéria angular, que eu também não marquei, mas ela termina aqui na fissura silviana, e 2 ramos parietais, né, que vai ser um anterior e posterior. E aí, a gente vai ter o M3, que é o segmento opercular, propérculo. Opérculo, o que quer dizer opérculo? Opérculo quer dizer cortina, é só um giro que a gente tem na região temporal, que a gente chama região opercular, segmento opercular. Ele vai estar vascularizando essa região, né? E vai estar percorrendo o opérculo frontoparietal, né? Opérculo quer dizer cortina, como se ele tivesse existe um sulco opercular também, e aí como se fosse uma divisão entre estruturas, tá? E vai estar terminando na fissura silviana. E para terminar a nossa aula, a gente vai falar do último segmento, que é o M4, que a gente chama de segmento cortical. E aí ele vai estar se originando na superfície externa da fissura silviana, né, na parte mais externa, mais para vascularizar toda essa região externa aí do território do córtex, né? E ela normalmente esse segmento M4, ele vai suprir a maior parte da superfície lateral do hemisfério, tá? A maior parte, tá? Com exceção do lobo parietal, tá bom? E ele também ajuda em alguns casos para suprir vascularização, esse segmento M4 pode emitir alguns raminhos para cápsula interna, gânglios da base, toda essa região mais profunda, né? Do nosso
sistema nervoso central, tá bom? Gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu sei que é muita coisa, eu sei que neuroanatomia é um mundo, é muita coisa a ser estudada. Acho que a gente vai estar aí formado, depois de formado, e ainda vai ter muita coisa a ser descoberta em neuroanatomia. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Eu sou meio suspeito que eu sou apaixonado por neuroanatomia. Amo neuroanatomia, embora eu não saiba metade das coisas, mas eu amo neuroanatomia. Eu queria muito agradecer vocês aí, né, meu muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. E eu termino com essa frase que eu acho bem bonita aí de Pablo Neruda, um poeta argentino, que fala que o triunfo do verdadeiro homem ele surge da cinza dos seus erros. Então a gente vai errar, a gente vai fracassar, a gente vai muitas vezes fraquejar, mas a gente não pode desistir. A medicina é um caminho árduo, a medicina é um caminho de fé, é um caminho de esperança, é um caminho de conquista, é um caminho de não desistir, de paciência, de um estar pelo outro ajudando. E assim, poder contribuir com conhecimento, poder contribuir aliviando a dor das pessoas, eu acho que é o maior resposta, é a maior recompensa que a gente pode ter nesse campo da medicina, né? Queria ressaltar que, acho que lá para quarta, quinta-feira, se Deus quiser, eu disponibilizo o e-book lá no meu Instagram, né? Quem quiser me siga aí, eu tenho Instagram tá como @te explico, no Facebook também, né? Tem uma galerinha que já me conhece da sala, mas para quem não me conhece, né? Eu sempre estou publicando várias coisas, ou fazendo vídeo, ou publicando algum assunto, ou colocando algum post bem bacana aí na área médica. E é isso. Deus abençoe vocês aí, viu? Doutor, se tu não sabe a metade, cara, imagina a gente, ó. Pelo amor de Deus, pobres mortais. Você tá doido, meu irmão? É muito difícil, neuroanatomia É, é uma cara. coisa. Mas eu vou te falar, Depois. é igual tu tava falando aí antes. Uma coisa chama a outra, de uma coisa vem outra, de uma rama vem outra. Aí que bate o É, desespero. por que que eu queria. Eu sei que às vezes acaba ficando um pouco maçante, mas eu queria, assim, tá podendo dar uma aula que muitas vezes a gente não tem. Porque às Sim, vezes na faculdade. Muitas vezes na faculdade a gente já tem só aquelas partes é muito simples, às vezes é muito vago, não dá tempo, a gente tem que cumprir carga horária. E aí eu queria, né, porque tá podendo aprofundar um pouquinho mais o conhecimento para a galera que curte um pouco mais de neuroanatomia. Eu sei que para muitos neuroanatomia é um vilão, né? A galera não quer ver nem pintado de ouro. Mas assim, para quem gosta, para quem curte assim, cara, é tipo um prato cheio. Um prato cheio assim. Eu sou doido em neuroanatomia, eu fico assim, estudo quase todo dia, né? E assim, eu gosto muito, essa parte vascular me interessa muito. Então eu acho bem bacana assim a gente conhecer os territórios, até porque quando a gente for aplicar acima de qualquer especialidade médica que cada um for escolher, a gente vai ser acima de tudo médico. E a é gente isso tem que aí. pelo menos um pouquinho de cada coisa. Ninguém nunca vai saber tudo, ninguém nunca vai ser o dono da verdade, mas um pouquinho de cada coisa a gente saber para poder ajudar aquele pacientezinho, para poder ajudar aquele nosso colega num momento difícil ali e tá ali auxiliando. Então isso é uma coisa assim muito bacana assim da gente poder estar proporcionando para os outros. É isso aí, mano. E assim, eu tenho uma. A gente tem uma amiga que é enfermeira, tá trabalhando agora no Covid, aqui no Paraná, né? Estuda com a gente, não na nossa sala, mas estuda com a gente na UCP. Uhum, E ela vive me mandando as fotos das cirurgias que ela participa e tudo. E tem uhum. coisa que ela fica me explicando lá o que é, e aí eu falo, cara, eu ia passar muita vergonha aí. Então, aí que dá Ah, vontade da gente estudar mesmo, entendeu? Pra não passar vergonha, né? com certeza, e você vê, né? Você vê às vezes colegas que já têm um certo conhecimento, muita gente, muitos amigos que já são formados, né? E a gente sempre vai trocando experiências, sempre um vai. É aquele negócio, nunca é demais o aprendizado, nunca vai ser demais a gente aprender um conteúdo, né? E tá estudando ali para poder tá se completando, né? Se completando, uma especialização completando a outra, e acima de tudo, tá ajudando, né? Um ao outro. Ó, aqui no Telegram tem uma pergunta aqui
O Joab Silva me fez uma pergunta aqui, se eu não me engano, ele é do segundo período. Se eu souber Ele responder. sabe, essa aí sabe porque não é de neuroanatomia. É, mas não é. Ele perguntou pra mim como que ele faz pra estudar neuroanatomia e ter sucesso na vida acadêmica aí. Ele disse que entra em Bom, desespero. É muito conteúdo. bom, primeiro, isso eu aprendi com um professor meu. Isso não só se aplica à neuroanatomia. Qualquer estudo, isso seja para qualquer parte da sua vida, isso no quesito acadêmico, anatomia, histologia, sempre vai do maior para o menor. Porque se você quiser estudar tudo junto, você não vai acabar estudando, não estudando nada. Como assim? Você desmembra como se fosse um quebra-cabeça, para depois você juntar as peças. Um exemplo, eu estou estudando neuroanatomia vascular. Nossa, estudei toda a neuroanatomia vascular? Não, lógico, não vou decorar tudo, não vou aprender tudo. E aí, bom, qual território cerebral média ela vai se vascularizar? Ah, é a região do córtex, a região da ínsula. O que é córtex? O que é ínsula? Bom, na próxima aula eu vou estudar estruturas crânioencefálicas que foram vascularizadas pela artéria meningea média. Então, hoje eu vou estudar, por exemplo, eu vou estudar núcleos da base. Todas as estruturas que fazem parte do núcleo da base. Hoje, por exemplo, amanhã eu estudo ventrículos. Né? O que o ventrículo faz? Por quem que ele é irrigado? Então, sempre por partes, porque senão você entra em desespero mesmo. Vai estudar um tórax, você estuda parte por parte. Primeiro a estrutura óssea. Para você entender, né, que é o nosso assunto da aula, sistema nervoso central, primeiro estuda toda a caixa craniana, fossa anterior, fossa média, fossa posterior. Aí, beleza, estudei. O que passa em cada fossa? Fossa anterior, fossa média, fossa posterior. O nome dos forames. Então, sempre por parte. Agora eu vou estudar sobre as membranas que recobrem o encéfalo. Então, assim, desmembra para depois juntar. Sempre desmembra para depois estar juntando. É o que eu faço. E assim, paulatinamente. Quando você me convidou para dar essa aula, eu fiquei desesperado. eu, eu falei, meu Deus, né? É um assunto, por mais que você goste, você gostar e dominar são coisas bem distintas, né? E eu fiquei estudando todo santo dia. E mesmo assim, teve muita coisa que eu não lembrava. E eu até coloquei uma colinha nos slides, uns nomes para tentar, porque eu sempre associo o nome àquela estrutura. Eu sempre trabalho quando eu estudo qualquer coisa com cor. Eu gosto muito de cor, colorido, desenho, isso ajuda muito. Mas cada um tem uma maneira de estudar. Tem gente que gosta só de fazer resumo. Então não Desenho, né? existe uma regra. Desenho, eu mesmo, eu gosto muito de desenho, eu adoro desenhar, então para mim isso me ajuda. Eu sou muito visual. Então o visual me faz remeter a certas lembranças que eu consigo na hora lembrar. Tem algum desenho no teu celular aí pra tu mostrar pra gente? No celular, eu tenho no Instagram. No Instagram tá cheio dos meus desenhos. Eu vou dar uma olhada lá depois. Lá no Instagram tem um monte dos meus desenhos, assim. Tem Cara, bastante desenho lá no Instagram. tu conhece o Uhum. Caio, né? Que trabalhava com a gente lá, né? Claro, oxe, o Caião, velho. Caião Caio é top, César, mano. o famoso Caião. O Caio César, galera. Ah, Ele vai dar uma aula pra gente, uma monitoria pra gente de renal na semana que vem. Vai ser na quinta-feira da semana que vem, às 20 horas. Então vai ser nesse nível aqui do Thiago, assim, alto nível, igual do Thiago aqui. quer ver um cara que entende de abdômen, das estruturas que englobam o abdômen, o Caio. Cara, É, ele assim, a gente vai. trabalha. Ele é bom, né? Ele é excelente, assim, ele é um cara assim que como ele quer seguir carreira cirúrgica em cirurgia geral, ele quer trabalhar com essa parte, então já viu, né? O cara come o livro nessa região, então vocês podem ter certeza que vão ter uma excelente aula. O cara é excelente. Não é porque é Beleza, meu meu amigo, irmão. não, É, nosso amigo, mas o cara é bom mesmo, né? é bom mesmo, ele é Os alunos aí excelente. que já tiveram aula com ele lá na morgue lá, que não era nem função dele dar aula, mas ele dava lá, ele, tu, né? Sabe, conhece já Sim. essa galera aí, já tem fama já, né? Tem muito. E outra, eu falo pra você, tem muita gente boa que fica no anonimato ali. Muita gente boa, muita gente excelente, com uma excelente didática, que às vezes fica no anonimato. E deveria, porque a gente aprende quando ensina, né? Então não tem como, a gente acaba aprendendo muito mais quando ensina. E essa troca de experiência ajuda muito a gente. Isso aí é verdade. Meu irmão, obrigado aí pelo teu tempo aí, Isso, dedicado aqui a ajudar aqui os hermanos aqui, os alunos. Tem eu que gente aí, agradeço, meu irmão. tem gente aí de Pedro Juan Cabaleiro, deixa eu dar uma olhada aqui.
na... Deixa eu só dar uma olhadinha Deixa eu aqui. voltar pra ninguém. Deixa eu O doutor sair Adão, do conhece o modo de doutor Adão, meu cumprimento. amigo, da nossa sala, o seu Adão? Opa, Do- Adão Becker. Doutor Adão, esse é o cara. Adão. Doutor Ixi, Adão, meu irmão, seu boa Adão, noite. Doutor Adão tá em todas aí. Obrigado, doutor Adão. Todas as seu lives Adão ele tem um tá, carinho. cara, do Brasil todo. O cara estuda, meu amigo. Tô te falando, Ah, o aí seu é Adão, bom. ele sabe que eu tenho. O seu Adão sabe que eu tenho um carinho por ele, tipo, enorme. Ele sabe disso. O seu Adão é O fantástico. Bruno Baez aí, que é um dos dirigentes lá, um dos coordenadores lá da LUPED, né, que é a Liga de Pediatria lá de Pedro Juan Cabaleiro. Seja bem-vindo também, meu Legal. irmão aí, né? A Iane Costa, a Ien Araújo da Silva, disse aí que a aula estava muito boa, ela falou aqui que a palestra tá ótima. Amém. Amém. Faltou áudio pra gente aí na palestra durante 5 segundos, mas aí foi Nossa, resolvido. deu. Foi Ah, só que 5 bom. segundos, mas foi no comecinho quando tava se apresentando, foi um erro meu aqui. Ah, tá. É, a Ian disse que a aula está ótima, parabéns. Que pena que está acabando, a Ivanilda disse, excelente aula. Obrigado você, estão falando, Thiago. Linda mensagem, Amém. Thiago, parabéns. Gratificante, ótima aula. O Paulo Coelho aí, nosso colega aí da sala. Casal 20, né? O Paulo e a Priscila lá na nossa sala. Gente muito finíssima aí, gente Ixi, boa. eles são 10. E a Nota Priscila. 20 esse pessoal aí, cara. Eu sou da UCP de Pedro Juan. Excelente aula, parabéns. Que é isso, valeu, Ivanildo, acompanhar a gente aí. E é isso Amém. aí, e é isso aí. Vamos ter outras, né, Thiago? Podemos ter outros, fazer outros convites aí? Oxe, pode me chamar aí que a gente arrepia. Fechou. Então, galera, vou fechar com o Thiago aqui hoje e pode ter certeza que a gente vai já pensar em outro tema aí. Peço para que vocês coloquem lá no nosso Telegram, lá no canal lá da Medicine Academy, os temas que vocês estão com vontade de aprender mais, estão com dúvida. Cara, vocês pediram neuroanatomia e tá aí, né? Então, se vocês vão pedindo, a gente vai atrás aí. Adão Becker, obrigado, Thiago. Meu, seu Adão é 10. Nota 10, né, cara? Tô com saudade de cara do Adão, faz tempo que eu não vejo ele. Também, também. Pessoal, obrigado então aí. Mais alguma coisa, Thiagão? Não, nada a acrescentar, é só agradecer mesmo a você e ao pessoal aí pela oportunidade. Valeu, valeu, galera. Até mais então. Até quinta-feira que vem, que vai ser aula de renal com o Caio, meu amigo. Caião. Aí vocês vão ver. Fechou? Renal também não é negócio fácil, não, hein, meu amigo? Renal é de Só chorar. queria mijar